Todo mundo bem, animadíssimos para fazer uma prova de agente de segurança penitenciária. Então, você está lá, CESP, só que agora um CESP múltiplo o quê? Escolha. Prova também de 2017. Então, nas provas do CESP de múltipla escolha, há versões de ABCD e há versões de ABCDE. As duas coisas são comuns, tá? Então, você está no primeiro texto, eu tenho lá aí, ó. Após o processo de redemocratização, com o fim da ditadura militar, em meados da década de 80 do século passado, era de se esperar que a democratização das instituições tivesse como resultado direto a consolidação da cidadania, compreendida de modo amplo, abrangendo as 3 categorias de direitos, civis, políticos e sociais. No caso desse travessão aí, ele veio finalizado com o ponto que? Final, não é isso? Sobressaem, porém, esse porém é uma conjunção como adversativa. Esse porém eu consigo substituir por mas? Está no interior da oração. Não, né? Porque sobressaem, porém, esse porém aí que está no interior da oração, né? Não pode ser substituído por mas. Ele tem o mesmo sentido de mas eu não consigo colocar o conector mas aí. Sobressaem, porém, problemas que configuram mais desafios para a cidadania brasileira, como a violência urbana, que ameaça os direitos individuais, e o desemprego, que ameaça os direitos o quê? Sociais. Então, aqui ele fez um aposto explicando cada um deles, tá? Então, tanto os direitos individuais estão ameaçados pela violência, quanto os direitos sociais estão ameaçados pelo quê? Desemprego. No Brasil, o crime aumentou significativamente a partir de 1980. Impacto do processo de modernização pelo qual o país passou. Então, a modernização só trouxe coisa positiva ou também trouxe coisa negativa? Também trouxe coisa negativa, né? Então, nesse caso aí, esse impacto pode ter sido o quê? Negativo. Isso sugere que o boom do consumo colocou em circulação bens de alto valor e, consequentemente, aumentou as oportunidades para o crime, inclusive porque a maior mobilidade de pessoas torna o espaço social mais anônimo, menos supervisionado. Então, e agora com a internet, então, né, gente, morremos. Nesse contexto, justiça criminal passa a ser cada vez mais dissociada de justiça social e reconstrução da sociedade. O objetivo em relação à criminalidade torna-se bem menos ambicioso, o controle. A prisão ganha mais importância na modernidade tardia, porque satisfaz uma dupla necessidade dessa nova cultura: castigo e controle do risco. Essa postura, às vezes, proporciona controle, porém não segurança, pois o Estado tem o poder limitado de manter a ordem por meio da polícia, sendo necessário dividir as tarefas de controle com organizações locais e com a comunidade. Então, o Estado não consegue fazer tudo sozinho, né, gente? Ele também precisa de uma atuação mais próxima da população. De acordo com o texto, a reestruturação da democracia no Brasil evidenciou diminuição do controle social decorrente do aumento da mobilidade de o quê? Pessoas. É o aumento da mobilidade de pessoas ou o crescimento da economia mesmo? A modernização dos processos. Crescimento da economia, modernização dos o quê? Processos, né? Então, na verdade, aqui, as duas coisas no texto são verdadeiras, só que não são articuladas dessa ordem. Porque aqui ele colocou assim, ó, diminuição do controle social decorrente do aumento da mobilidade das pessoas. O aumento da mobilidade das pessoas tem a ver com o quê? Com o aumento da criminalidade. Por quê? Inclusive porque a maior mobilidade das pessoas torna o espaço social mais anônimo, menos o quê?
supervisionado. Está no segundo parágrafo, tá? Impacto do processo de modernização pelo qual o país passou. Isso sugere que o boom do consumo colocou em circulação bens de alto valor e, consequentemente, aumento de oportunidades para o crime, inclusive porque a maior mobilidade de pessoas torna o espaço social mais anônimo. Então, na letra A tinha que estar maior mobilidade gera maior o quê? Anonimato. Então, torna o espaço mais o quê? Anônimo. É isso que a gente tem. Crescimento da produção de bens de alto valor decorrente do aumento do poder de consumo. Nem fala sobre aumento do poder de consumo. Fala modernização pelo qual passou o serviço, né? E sugere que o boom de consumo colocou em circulação o quê? Bens de alto valor. Então, na verdade, aqui ele está falando assim, ó. Está tudo no segundo parágrafo, né? Então, o boom do consumo colocou em circulação ampliou bens de alto valor. A existência de problemas sociais que dificultam a consolidação da cidadania. Então, ele está falando assim, ó, hoje o nosso problema de reestruturação econômica, reestruturação da democracia, tem a ver com o quê? Lá no primeiro parágrafo que está isso. Eu tenho lá assim, ó, a democratização das instituições tivesse como resultado direto a consolidação da cidadania, compreendida de modo amplo, abrangendo as 3 categorias de direitos, civis, políticos e o quê? Sociais. Sobressaem, porém, problemas que configuram mais desafios para a cidadania brasileira, como a violência urbana e o desemprego. Então, o que atrapalhou a redemocratização ou reestruturação da democracia? Os problemas sociais, né? Problemas sociais. Então, essa daqui, ó, a existência de problemas sociais, aí ela cita, está no primeiro parágrafo, tal qual violência e o quê? Desemprego, dificultam a consolidação da cidadania. Isso não está certinho no texto? Isso aqui o CESP está cobrando as relações certinhas do texto. Relação de causa e o quê? Efeito, tá? A modernidade do mercado interno e das instituições públicas, o quê? Brasileiras. Ele não falou sobre modernidade das instituições públicas. Ele falou o impacto da modernização pelo qual o país passou, aumentou o crime. Então, aqui, ó. Então, modernização a partir de 1980, ampliação do crime. É isso aqui, né? Depois eu estou na letra E. O medo nas metrópoles provocado pelo aumento da violência urbana e do desemprego. Então, esse medo é que trouxe problema para a restauração da democracia? Não, né, gente? Na verdade, ele fala que o medo acaba sendo o quê? Uma ameaça aos direitos individuais. E o desemprego, uma ameaça aos direitos, o quê? Sociais. Então, em momento algum, ele está falando especificamente desse medo, né? Então, aqui, ó, o autor aborda a perda de direitos. Então, ela aborda a perda de direitos sociais e a perda de direitos, o quê, gente? Individuais. Todo mundo consegue perceber isso? Então, esse medo aqui extrapola o texto. Essas questões de múltipla escolha do CESP, elas são mais elaboradas do ponto de vista da interpretação de texto. Não são mais elaboradas do que as questões de certo e errado. Então, elas acabam sendo um pouco melhores, beleza? Até aqui todo mundo conseguiu acompanhar, belezinha?
Então, nós vamos para a questão 2. Ô, Robson, tem que fechar essa porta aí, porque depois vai pegar aqui no áudio. Fechar. Então, eu tenho lá assim, ó, no primeiro parágrafo do texto, os 2 pontos introduzem. Então, o que eu tenho no primeiro parágrafo do texto? Enumeração das categorias de o quê? Direitos. É isso, né? Civis, políticos e sociais. Não está facílimo isso daqui? Bom, para que servem os 2 pontos? Vamos primeiro trabalhar isso aqui, ó. Revisar para que servem os 2 pontos. Introduzir enumeração. Introduzir citação. Introduzir fala de personagem. O que mais que eu tenho? Desenvolver uma ideia. Concluir. Explicar. Então, essas daqui são as nossas opções. Introduzir enumeração, introduzir citação, introduzir fala de personagem, desenvolver uma ideia, concluir trecho anterior, explicar trecho anterior. Bom, para facilitar, vou te dar exemplo de todas essas opções aqui, que aí você vai saber o que acontece. Essa daqui, ó, introduzir enumeração, já é a que está na sua prova, quando ele coloca assim, ó, as 3 categorias de direito. Então, eu tenho lá assim, ó, as 3 que depois você pode fazer uma fichinha só com isso, né? As 3 categorias de direito. Aí ele coloca civis, políticos e sociais. É isso. O que ele fez? Introduziu uma enumeração. Citação textual é quando você transcreve um trecho de outro quê? Texto, não é isso? Né? Então, eu falo assim, ó, para... Quando é uma citação, normalmente a gente tem aspas. Então, esse daqui, introduzir citação textual. Fala de personagem, tipo, para cá, para ficar menos embolado. Então, aqui, ó, para J.W. Hobbes, o preconceito reflete visões da sociedade e não apenas do o quê? Indivíduo. Então, é uma citação textual, não é, gente? É um trecho desse autor aqui. Todo mundo entendeu? Fala de personagem. Então, quando eu pensar em uma fala de personagem, é um discurso direto, né, gente? Fala de personagem é a mesma coisa de introduzir discurso direto. Então, na ocasião, Alice respondeu: não vou a lugar algum. Então, na ocasião, Alice respondeu: não vou a lugar algum. Eu tenho uma fala de personagem. Beleza? Desenvolver uma ideia.
Então, se eu vou desenvolver uma ideia, eu vou fazer algum o quê? Acréscimo. Então, eu falo assim, ó. Então, eu falo assim, ó, haveria solução para o caso. Ela deveria se mudar dali. Ela deveria se mudar dali, não é qual solução que haveria para o caso? É como se fosse qual a solução? Então, haveria solução para o caso, ela deveria se mudar dali. Então, ela se mudar dali é a solução que haveria. Não é isso? Todo mundo conseguiu pegar? Concluir um trecho que anterior. Então, eu falo assim, ó, brigam muito. 2 pontos. Querem o divórcio. Então, se eu falo, brigam muito, querem o divórcio, o que está acontecendo aqui? Por isso, então, logo querem o quê? O divórcio. Não é isso? Brigam muito. Agora, se fosse explicar, ó, querem o divórcio, só de colocar em sentido contrário é uma explicação. Querem o divórcio, brigam muito. Não seria por que brigam muito? Não é, gente? Aqui, ó, caberia um conector conclusivo. Brigam muito por isso. Então, querem o divórcio. E aqui, ó, brigam muito. Aí ia ser, querem o divórcio porque brigam muito, pois brigam muito. Tá vendo? Nesse caso aqui eu tenho uma explicação e nesse caso aqui eu tenho uma conclusão. Uma outra coisa que o CESP pergunta muito é se pode colocar o conector no lugar dos 2 pontos. No lugar, pode. E os 2 ao mesmo tempo? Pode? Não. Porque os 2 pontos já têm a função de concluir ou de explicar. Então, eu nunca vou poder fazer isso aqui, ó. 2 pontos, por quê? É uma coisa ou outra. Ou 2 pontos, ou por quê? Ou 2 pontos, ou por isso. O conector não pode ser usado junto com 2 pontos. Conector conclusivo e conector explicativo não podem ser usados junto com 2 pontos, beleza? Bom que você revisou 2 coisas, emprego de 2 pontos e essa regrinha, conector conclusivo e conector explicativo não podem ser usados junto com o quê? Com 2 pontos, fica errado, ok? É uma coisa ou outra, não dá para pôr as 2 ao mesmo tempo. É igual açúcar e adoçante, são bens substitutos, não são bens complementares. Né? Ah, não, Flávia, mas eu ponho açúcar e adoçante no mesmo suco. Está com problema. Não é? Uai. Não é que às vezes o adoçante não adoça direito, isso é exceção, gente, não é? Não faça não. E eu já acostumei com adoçante, acho normal. Então, não posso usar 2 pontos, nem com conector conclusivo, nem com conector como, gente? Explicativo. Todo mundo conseguiu acompanhar isso? Então, põe uma observação, né? Não se usa 2 pontos com conector conclusivo, nem com conector o quê? Explicativo. Conseguimos pensar nisso?
Ok? Bom, então, no primeiro parágrafo do texto, os 2 pontos introduzem uma enumeração de categorias de direitos. Ok. Tem nada de contra-argumento, não tem nada de generalização e nem objetivos do processo de o quê? Redemocratização. Você aproveitou para revisar os 2 pontos aí, saber as funções e também entender que não se usa 2 pontos junto com conectores conclusivos, nem com conectores o quê? Explicativos, porque os 2 pontos já têm esse papel. Aí estou na questão 3. Então, a 2 ficou letra A. Estou na 3. No primeiro parágrafo do texto, os 2 pontos... Desculpa. 3. O texto aponta explicitamente como aspecto que impactou no aumento da criminalidade a partir de 1980. O que ele aponta como explicitamente? Voltei lá no texto, ele fala assim, ó, no Brasil, o crime aumentou significativamente a partir da década de 80. Segundo parágrafo, tá? Impacto do processo de modernização pelo qual o país passou. Isso sugere que o boom do consumo colocou em circulação valores de alto quê? Bens de alto valor e, consequentemente, aumentou as oportunidades de crime. Aumentar a oportunidade de crime está logo depois de ter colocado o quê? Bens de alto valor. Então, olha como é que aconteceu, tá? Ele coloca assim, modernização. A modernização gera o quê? Bens de alto valor. Bens de alto valor gera o quê, gente? Aumento de o quê? Crimes. Então, essa foi a linha que está lá no segundo parágrafo do texto. Bom, aí eu tenho lá assim, o desemprego, claro que não, né? A falta de punição pela justiça criminal, não fala nada disso no texto. Circulação de bens de alto valor, é isso, né, gente? Democratização das instituições, não. E aumento das prisões, também não. Então, só tem jeito de ser circulação de bens de alto valor. 3, letra C. Essa estava fácil, né? Ele tinha que ter colocado uma modernização, não tinha? Ficar em dúvida. Porque a modernização, ela gera isso, né? Bens de alto valor. E os bens de alto valor é que geraram um aumento da o quê? Criminalidade. Aí estou na 4. Tem o seguinte. No final do segundo parágrafo do texto, em relação ao termo mais anônimo, o termo menos supervisionado, mais anônimo, menos supervisionado, eles estão quase como sinônimos. Não está um explicando o outro? Introduz oposição, retificação. O que é retificar? Consertar. Ele, na verdade, não retifica. O que ele faz, gente? Ratifica, confirma, né? Condição, finalidade ou explicação? Explicação. Um explica o outro, né? Essa vírgula aí, ó, o espaço social mais anônimo, menos supervisionado. É como se fosse assim, ó, mais anônimo, ou seja, menos o que? Supervisionado. Um explica o outro. Essa daqui estava facílima. Não estava fácil? Aí na 5, no último parágrafo do texto, a forma verbal satisfaz foi empregada no sentido de... Então, satisfaz no sentido de suprimir, suprimir não, né, gente? Só se for suprir, não é isso? Suprimir é tirar. Cumprir, possível, mas não é a melhor. Reparar, violar ou agradar. Você tem que ficar em dúvida entre duas. Cumprir e qual outra? Agradar. Então, voltou lá o texto para ver o que era esse satisfaz. Está sem linha no último parágrafo, né? Aí você tem assim, ó, nesse contexto, justiça social passa a ser cada vez mais dissociada
de justiça social, justiça criminal, justiça social, e reconstrução da sociedade. O objetivo em relação à criminalidade torna-se menos ambicioso, o controle. A prisão ganha mais importância na modernidade tardia, porque satisfaz uma dupla o quê? Necessidade. Se ela satisfaz uma dupla necessidade, o que quer dizer aí? Cumpre ou agrada? É mais agrada, não é isso? Porque satisfazer plenamente ela não satisfaz, não é isso? É agrado, sim, é porque não está fora da ordem. Não, agrada. Que ela agrada uma dupla necessidade dessa nova cultura, castigo e controle de risco, não é isso? Não, aqui você tinha que ficar em dúvida. Aqui, ó. O que você tinha que fazer na 5? Vou te dar uma dica, tá? A 5 é uma questão que você tem que olhar o seguinte. No contexto amplo, tanto a B, que seria cumprir, quanto a letra E, que seria o quê? Agradar, elas serviriam. As duas aqui serviriam, beleza? Não, reparar, sabe por que eu não conseguiria pensar nisso? Porque eu não pensei em reparar no sentido de consertar. Aí, reparar, eu eliminei por causa do o quê? Retificar, não é isso? Então, reparar não pode ser no sentido de retificar. Então, eu entenderia assim, ó, eu eliminaria, é porque eu entendi, você pensou reparar no sentido de corrigir socialmente, né? Mas reparar de fazer reparo, retificar, eu eliminaria essas duas, tá? Aí, imagina o seguinte. Essas duas aqui, elas serviriam. As outras, suprimir não dá. Dá para ser o quê? Suprir, não é isso? Reparar, eu pensei com o mesmo sentido de o quê? Corrigir, não é? Reparar, corrigir. Então, consertar com S, logo eu eliminaria essa, beleza? Violar de jeito nenhum. Essa daqui é o contrário. Então, fui suprimir não. Suprimir não. Essas duas serviriam, beleza? Aí, o que você tem que observar é o seguinte. Essa daqui é figurada. Essa daqui está em sentido o quê? Real. Deixa eu voltar lá no texto. Só para você ver o seguinte. Você não consegue colocar essa palavra aqui, não. Olha o que acontece. Volta no texto. Isso, terceira linha do último parágrafo, está lá assim, ó, porque satisfaz uma dupla função. Não tem jeito de eu falar assim, porque agrada uma dupla função. O sentido dá, mas para colocar aqui não dá. Aqui, ó, porque agrada uma dupla função, ele não agrada a dupla função. Ele atende a uma dupla o quê? Função. Então, embora essas duas sirvam, no texto, ele não pergunta para substituir mesmo. Aqui, ó, foi empregada no sentido de, quer dizer, uma que você pudesse o quê? Trocar. O sentido eu até acho que o das duas. Agora, porque cumpre uma dupla função. No texto, o que você acha que vai ficar melhor? Cumpre. Cumpre uma dupla função. Qual que é a dupla função? O castigo e o controle. Atende às duas. Então, no texto, isso aqui fica melhor do que isso aqui. Então, você vai eliminar essa e ficar com essa daqui. Cumpre, beleza? Então, assim, as duas servem. Igual reparar ali, se você mudar o sentido dele, você vai até conseguir encaixar, né? Eu acho que o ideal seria você ir lá no texto e olhar o sentido da frase mesmo, porque ele não está pedindo para você olhar dentro do contexto. Aqui, ó, ele falou assim, no último parágrafo do texto, a forma verbal satisfaz foi empregada no sentido de, então, no caso aqui, ela está cumprindo uma dupla, o quê? Função, né? Cumpre uma dupla função, determina uma dupla função. Eu entendo que os dois ali estão razoavelmente adequados, mas na hora que você vai colocar no texto, esse daqui não consegue pôr, não. Concorda que não tem jeito de agradar? Aí, de modo que nós vamos ter que marcar na 5 letra o quê?
embora a letra B, ela tenha uma chance de ser. Só uma chance, porque também se nenhuma tiver chance, que graça que vai ter a questão? Ô, gente, cumprir letra B, beleza? Então, essa daqui tem que ser a sua resposta. Cumprir letra B. Embora a letra E também o quê? Sirva. Você ficou entre a B e a E. O fato de estar em linguagem figurada teve um super peso, porque na hora que você vai colocar no texto, você não consegue pôr isso aqui não, porque agrada uma dupla função. Faz algum sentido porque agrada uma dupla função? Não, né? Então, Rob, só pega daqui, que eu estou explicando esses dois. Isto. Então, olha aqui, ó. Cumprir no sentido real, que corresponde à letra B, essas daqui nós eliminamos. Agradar, sentido figurado, que corresponde à letra E. O que eu faria? Separaria essas duas e depois eu colocaria onde? No texto, exatamente. Faria igual eu fiz aqui, ó. Porque agrada uma dupla função e porque cumpre uma dupla função. Se você voltar lá ao texto, vai estar falando assim, ó. O objetivo em relação à criminalidade torna-se bem menos ambicioso, o controle. A prisão ganha mais importância na modernidade tardia porque cumpre uma dupla função, porque tem uma dupla função, porque possui uma dupla função. Eu acho muito mais fácil selecionar as palavras possíveis e depois ir ao texto e colocar essa palavra no lugar. Eu acho que é mais fácil, né? Nesse caso aqui. Agora, Flávia, dá sempre certo? Aqui as palavras são fáceis, gente. Imagina quando o CESP pega um exortativo, um admoestativo. Se fosse uma palavra que você não tem a menor noção do sentido, já era, né? Entendeu? Então, assim, aqui as palavras te permitem isso. É só você ir lá e colocar que você ia acabar concluindo que a melhor resposta era a letra o quê? B de bola. Não ia concluir colocando a frase? Né? Assim, colocando na frase, eu acho que acaba concluindo, né? Bom, aí agora a gente está na questão 6. Eu estou assim, ó, a partir das ideias do texto, considere as asserções apresentadas a seguir. Fez quase uma sessão de verdadeiro ou falso, despistada, né? Na modernidade tardia no Brasil, a justiça criminal é amplamente entendida como penalização do criminoso mediante a privação de sua o quê? Liberdade. Faz sentido, não faz, gente? Olha lá, voltou ao texto e está bem no pedacinho que você já estava lendo. Aqui, ó, o objetivo em relação à criminalidade torna-se bem menos ambicioso, o controle. A prisão ganha mais importância na modernidade tardia. Se a prisão ganha mais importância, quer dizer que você quer privar a pessoa de o quê? Liberdade. Então, na modernidade tardia no Brasil, a justiça criminal é amplamente entendida como penalização do criminoso mediante a privação de sua o quê? Liberdade. Verdadeiro ou falso isso? Verdadeiro. Então, no texto já está falando que isso aqui é verdadeiro. Depois, a sociedade tem priorizado o castigo e o controle do risco em detrimento da justiça social e de um projeto de reconstrução da o quê? Sociedade. Aí, continuei lá no texto. Porque satisfaz uma dupla necessidade dessa nova cultura. Nova cultura é a sociedade, tá? Castigo e controle do risco, tá vendo? Então, assim, ó, a sociedade tem priorizado o castigo e o controle do risco, em detrimento da justiça social e de um projeto de reestruturação da o quê? Sociedade. Por que é em detrimento? Olha o início do parágrafo. Na modernidade tardia, o objetivo é o controle. E ele coloca assim, justiça criminal passa a ser cada vez mais dissociada de justiça social e reconstrução da sociedade. Quer dizer, ninguém está buscando justiça social e nem está buscando reconstrução da o quê? Sociedade. O que o povo está buscando? Controle. O que é controle? Castigo e controle do risco. Não é isso que ele está falando? Isso, a atuação é sempre repressiva e não o quê? Preventiva. Então, a 2 também é o quê? Verdadeira. As assertivas 1 e 2 são proposições verdadeiras.
E 2 é uma justificativa o quê? Da 1 ou não tem nada a ver uma com a outra? Tem um porquê lá de todo tamanho no texto, ó. A prisão ganha importância na modernidade tardia porque satisfaz uma dupla o quê? Necessidade. Então, quer dizer que 2 é causa da 1. Não é, gente? Não tem um porquê lá no texto? Ou nem viram? Mas agora vocês viram? Não é, gente? Então, 2 é uma justificativa da 1. Quando for justificativa, sempre não, assim, mas pode ser bem provável que tenha então esse conector. É bem provável que exista um conector de causa ou de o quê? Consequência. A 1 é a primeira frase lá, a primeira parte. E a 2 é exatamente a segunda parte. A gente quer mais castigo e controle de risco. Não é exatamente o porquê lá, não está ligando. Esse 2 é uma paráfrase desse pedaço aqui, o 1 é uma paráfrase do outro pedaço. Não é, gente? Então, qual que é a resposta da 6? Letra E. Aí eu estou lá assim, ó, distribuição por gênero de crimes tentados, consumados entre os registros de pessoas privadas de liberdade. Então, por gênero, 63% dos casos de tráfico de drogas são o quê? Homens contra 25% das mulheres. Formação de quadrilha. Mulheres formam mais quadrilha que homem. Não, tá mais homem que mulher de novo. Beleza? Depois, roubo. Ok? Receptação, depois homicídio, depois latrocínio, desarmamento, violência doméstica e outros. Beleza? Quanto à tipologia textual, o texto classifica-se como... Bom, ele te deu dados estatísticos. Então, se é um texto estatístico, ele tem uma natureza como, gente? Informativa ou descritiva. Não é isso que a gente vai ter que olhar? Aí, agora você tem que ler o resto, que aí você vai entender por que não vai ser descritivo, tá? Narrativo, porque expõe as ações, crimes tentados, consumados e suas personagens. Claro que não, né, gente? A narrativa, o tempo evolui. O tempo não passa num texto narrativo? Não é, gente? Então, não tem jeito. Prescritivo, porque determina os índices de homens e mulheres presos atualmente no Brasil. Prescritivo não tem nada a ver, né? Porque nem existe esse tipo de o quê? Texto. Só se for prescrever remédio. Não pode ser? Tomar uma vez ao dia, isso é prescritivo. Argumentativo, porque defende que os índices de homens e mulheres privados de liberdade são, em geral, semelhantes. Não, está mostrando no texto é que, em geral, eles são o quê? Discrepantes, muito diferentes, não é, gente? Descritivo, porque enumera o quantitativo de homens e mulheres brasileiros que cumprem pena em regime fechado. Tá, não está falando o quantitativo, está falando quantos homens e mulheres? Ou está falando só o percentual? Só o percentual. O texto é até descritivo, mas ele não fala o quantitativo. Ele está falando o quê? Proporcional. Vocês entenderam o que é o texto? Ele trabalha com a quantidade ou com o percentual? Percentual. Quantitativo se tivesse número. Ah, mas percentual é número. Mas o percentual é um número relativo, não é um número que absoluto, não é um número certo. Todo mundo entende isso? Então, quando ele falou assim, ó, descritivo, porque enumera, lista, o quantitativo de homens e mulheres brasileiros que cumprem pena em regime fechado. E tem outra coisa. Aqui ele falou que são tentativas consumadas entre registros de pessoas privadas de liberdade. Privada de liberdade é sempre em regime fechado? Não, pode estar em regime o quê? Semiaberto, prisão domiciliar,
é pena privativa de liberdade, do mesmo jeito. Ah, Flávio, prisão domiciliar é pena privativa de liberdade? É lógico, gente, a pessoa não pode sair de casa, não. Entendeu? Então, essa daí, ela foi maldosa, não foi? Porque nem é em regime fechado, não falou nada disso. E o Robson está aqui ri da pena privativa. Não sei o que ele está rindo. Nem eu. Ele olha e começa a rir do nada. Informativo, porque apresenta os índices, ou seja, é um número percentual, né, de homens e mulheres presos conforme o crime pelo qual o quê? Respondem. Não é isso, gente? É um índice. Beleza? Todo mundo entendeu que é um texto de natureza informativa? 8. A partir das informações contidas no texto, julgue os seguintes itens. A categoria homicídios não abrange pessoas condenadas por tentativa de homicídios. Essas estão incluídas na categoria o quê? Outros. Tá, só que o problema é o seguinte, lá na nota inicial, tá, distribuição por gênero de crimes tentados consumados. Então, homicídio vai incluir tentados e o quê? Consumados. Beleza? Então, homicídio feito ou tentado. Logo está falando assim, ó, a categoria homicídios não abrange pessoas condenadas por tentativa. Não abrange ou abrange? Abrange. Todo mundo conseguiu ver que abrange? Porque era tentados ou o quê? Consumados. Conclui-se dos dados que mulheres não praticam violência o quê? Doméstica. Dá para concluir isso dos dados? Olha lá no 2. Isso aí é distribuição por gênero de crimes tentados, consumados entre os registros de pessoas privadas de o quê? Liberdade. Então, entre as pessoas privadas de liberdade. E as que não estão privadas de liberdade, pode ter praticado? Pode, não pode? Então, olha o que acontece. Conclui-se dos dados que mulheres não praticam violência doméstica? Mulheres não. Mulheres o quê, gente? Privadas de liberdade. Ou ainda, não existe nenhum caso de mulher privada de liberdade que tenha cometido crime de natureza, o quê? Doméstica, mas pode ter mulher. Não, pode ter, só que aí pagou com cesta básica, serviço à comunidade, não foi pena privativa de liberdade. Entenderam o que está acontecendo aqui? Ó, explicar isso para vocês. Na aula de interpretação de texto, teoria, eu sempre falo isso com vocês. Vocês têm que tomar cuidado com os detalhes. Imagina assim, ó, se eu falar assim, o número de mulheres casadas com AIDS aumentou no Brasil. Isso é a mesma coisa de falar que o número de mulheres com AIDS aumentou? Não. Dá para concluir pelos dados do texto que mulheres não praticam violência doméstica? Não. O que você pode concluir é que não há nenhuma mulher privada de liberdade em função de violência o quê? Doméstica. Ela pode até praticar, mas a violência que ela praticou não foi responsável por ela ter sido o quê? Privada de liberdade. Exatamente. Ela pode até ter sido presa, mas vai estar respondendo em liberdade, não é? Então, mulher pratica violência doméstica, só que não está sendo privada de liberdade. Se nem os homens estão, gente, olha aqui, 1% só dos homens que praticam violência doméstica estão sendo o quê? Privados de liberdade. Não é isso? Conforme os dados, a maior parte da população carcerária brasileira responde por crime relacionado a tráfico de o quê? Drogas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Tanto entre homens quanto em mulheres, o crime mais cometido é tráfico de drogas. 63% das mulheres presas estão envolvidas com o tráfico de drogas. E 25% dos homens presos ou privados de liberdade, porque não precisa ser preso no presídio, pode ser preso em casa, né? Casou, está preso, segundo Robson. Sonhou, né, filho? Os homens casados estão soltinhos, soltinhos. Os casados são os mais soltinhos, Robson. Está aí uma ilusão que eu não tenho. No auge do meu quarto casamento,
Já tenho uma certeza, gente, não existe isso. Quanto mais você prende, mais a pessoa se solta, tá? Então, isso não existe, não. Não. Às vezes eu fico vendo assim, moça nova, né? A pessoa está lá naquela ilusão. Ah, eu não deixo isso, não deixo aquilo. Eu fico pensando, quem é você para deixar ou não o quê? Deixar. As pessoas só fazem o que elas querem. Isso aí é uma coisa que a gente tem que pôr na cabeça da gente, gente. Ninguém faz o que o outro quer, não. Quando a pessoa faz o que você quer, é só para te agradar. E é temporariamente, porque ela vai fazer o que ela quer. Então, isso aí é uma... Agora, o que você pode fazer é convencer a pessoa de que ela quer fazer o que você quer. É mais inteligente do que querer mudar a pessoa. Você tem que convencer a pessoa com jeitinho de que ela quer fazer aquilo. Aí, se ela quiser mesmo, o trem funciona. Então, é mais complicado. Oh, gente, até parece que você fala assim, seja fiel, a pessoa vai ser. Né? Não pulhar cerca. Ah, adiantou muito. Não olha a vizinha, adiantou demais. Então, conforme os dados, a maior parte da população carcerária brasileira responde por crime relacionado ao tráfico de drogas verdadeiro, beleza? Então, questão 8, letra qual, gente? P de bola. E vocês perceberam que, em termos de interpretação de texto, as de múltipla escolha são mais pesadas do que as questões de certo e errado. Eu até gosto de fazer umas de múltipla escolha por causa disso, o menino vai ficando mais esperto, né? Porque tem que variar. Agora você está na prova 10, analista judiciário, área administrativa, TRT, 7ª região. Essa prova está ótima. E aqui os... O pessoal que fez falou que a cada uma que você errava, tirava... Tira ponto, 1,25 por erro. E mesmo sendo de múltipla o quê? Escolha, perdeu ponto. É por isso que eu falo, no caso do CESP, gente, cada edital é um. O menino vira para mim e fala assim, quando é de múltipla escolha não tira ponto, né? Quando é de múltipla escolha, em geral, não tira o quê? Ponto. Em geral, mas tem prova que tira. Toda questão do CESP, uma errada tira uma certa. Não, tem hora que é meia certa. Tem hora que é 1,5 certa. Se for uma prova tipo Instituto Rio Branco, tira 2 certas. Então, depende do edital. Uma errada, você perde 2. Então, tem hora que o CESP consegue ser mais malvado. Então, depende da prova, tá? Pouquíssimo comum o CESP fazer TRT. Normalmente ele faz, sabe quantos TRTs no Brasil? 5. Então, alguns, mas ainda um que ele faz, que é Pará, não costuma cair em português. Então, faz 5, 4 cai em português. Tá? Mas é bem raro. O resto, a maior parte é FCC, mas igual agora, por exemplo, TRT Rio, a OCP. Então, de vez em quando, a gente tem umas... Né? TRT 12 foi FGV. Então, se você pegar assim como base 2018, 2017, você tem aí TRTs feitos por bancas exóticas, né? Então, tem alguma coisa variada. Você tem que sempre pensar assim, gente, 80% do meu treino é da minha banca, ok. E 20% de bancas o quê? Variadas. Porque se a sua banca mudar de perfil, você não toma na tarraqueta. Entendeu? O menino fica nessa de banca, tem perfil, beleza, mas e o cara que faz a prova, às vezes vai embora, pede demissão, morre, e aí? Outra pessoa vai fazer. E aí pode ser que não se mantenha esse perfil tão bonitinho igual a gente está querendo, porque as pessoas são indivíduos. Né? Vão imprimir na prova aquilo que elas gostam mais. Até o gênero do texto muda, não muda? Pode morrer e mudar o time todo. Pode ser demitido. Gente, você tem prova da FCC que parece que foi outra pessoa que fez. De tão surtada que a prova está. Isso não é isso. São ótimas. As provas da FCC, elas são muito boas. A FCC erra muito pouco. O CESP também erra muito pouco, tá? Então, são bancas muito boas. Mas, de vez em quando, você vê uma prova muito diferente da outra. Na FCC, essa diferença é mais comum. No CESP, é menos comum. As provas são mais constantes. Beleza? Mas ser mais constante não quer dizer nunca muda. Né? O menino vai lá e fica achando que é obrigado a ser vitalício. Só aquilo. Não. Um livro é como uma casa, tem fachada, jardim, sala de visitas, quartos, dependência de empregada e até mesmo cozinha e porão.
Suas páginas iniciais, como aquelas conversas cerimoniais que antigamente eram regadas a guaraná, geladinho e biscoito champanhe, servem solenemente para dizer ao leitor, esse fantasma que nos chega da rua, o que se diz a uma visita de consideração, que não repare nos móveis, que o dono da morada é modesto e bem intencionado, que vai, enfim, ficando à vontade e desculpando alguma coisa. Então, né, as páginas iniciais servem para quebrar aquela cerimônia, não é isso? O texto é ótimo, né? Assim, se o leitor quiser me acompanhar, eu lhe mostro, daqui da sala de visitas, esta minha nova casa. Diria inicialmente que ela começou com uma ideia, e não com um projeto bem acabado, pois não sou engenheiro civil, mas estudante das coisas humanas, que é o escritor, né? Desse modo, essa coleção de ensaios nasceu da motivação de compreender a sociedade brasileira como alguma coisa totalizada, em conjunto, uma generalização. Pode estar seguro o meu leitor visita de que fiz o que pude e de que tentei até mesmo lhe indicar o caminho do quintal e da cozinha. Mas, se mesmo assim tudo lhe for desagradável, se considerar a casa mal construída, se o café estiver frio e fraco e a cerveja muito quente, se tudo, enfim, lhe parecer errado ou ruim, então eu só lhe peço que se lembre de uma coisa: a casa, afinal de contas, é brasileira. Ou seja, é a sua, filho, e está desorganizada, porque o Brasil é uma desorganização só. Triste, né? A conclusão, né? Nela, se há regras para o anfitrião, há também normas para a visita. E até mesmo quando não se gosta de algo, se pode dizer isso educada e generosamente. Fique à vontade. Então, a casa e a rua, espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. No texto, o emprego do termo fantasma sugere que o leitor é um visitante inconveniente e desagradável. Tem a ver com ser inconveniente? Não, tem a ver com ser uma coisa super comum ou pouco comum? Pouco comum, né? Alguém que finge ser outra pessoa? É isso? Não. Alguém desconhecido, sobre quem nada se sabe? Pode ser, né? Um fantasma no sentido de alguém que você não sabe quem é. Uma pessoa sinistra ou assustadora? Não. Qual que é a melhor entre as que foram oferecidas? Alguém desconhecido sobre quem nada o quê? Se sabe. Então, o leitor é um fantasma que nos chega da rua. Ou seja, alguém que veio de fora. Não é isso? Até na minha opinião, tinha então a letra E aqui, que era bem melhor. A ideia do fantasma, na minha concepção, principalmente conhecendo já o Roberto da Mata, a ideia dele foi outra. O leitor é um fantasma, porque, no caso brasileiro, ele gosta muito de ler ou pouco de ler? Pouco de ler. E, normalmente, quando a gente faz uma leitura, a gente é mais crítico. Você está vendo que ele ainda coloca lá assim, que ele já está esperando o leitor criticar o texto dele, não está? Né? Ele já está falando isso. E ele fala que é uma crítica educada. Olha lá no finalzinho. Nela, na nossa casa, se há regras para o anfitrião, que é o escritor, há também normas para a visita, que é o leitor. E, até mesmo quando não se gosta de algo, se pode dizer isso educada e generosamente. Ele já está falando com o leitor para ser crítico de uma maneira o quê? Polida, porque todo mundo vai lá na internet e o quê? Palavrão como desembolado, né? O povo está perdendo a lógica, vamos falar a verdade, está meio sem critério. Então, aqui, nós vamos ter que marcar por eliminação a letra C. Alguém desconhecido sobre quem nada se sabe. Mas a ideia do Roberto da Mata provavelmente foi dizer o quê? Um leitor escasso, fantasma no sentido de pouco. Já viram quando a gente fala assim, isso aqui é fantasma? Né? Que aparece muito ou que aparece pouco? Não é ponto fantasma, já viram? A pessoa bate ponto, você não sabe quem que é. Então, considerando que, de acordo com seu autor, o texto é um fragmento de um livro de ensaios, assinale a opção que corresponde à seção do livro da qual faz parte o referido fragmento. Provavelmente ele vai estar onde, gente? Na introdução, não é isso?
Um dos ensaios, já que apresenta linguagem informal apropriada a esse gênero textual. É isso? Não, né? Isso não é um texto de apresentação? Deixa eu dar uma dica. Rocco, 1997, página 5. Não está lá embaixo falando que é a página 5? Então, não é contracapa, porque a contracapa não tem página. Vocês repararam isso? Ou nem olharam? Conclusão, pois consiste em um pedido de desculpas ao leitor que, porventura, encontrar problema na obra. Não. Na página 5 ele está concluindo? Não. Introdução, visto que convida o leitor a iniciar a leitura dos ensaios. É isso. E sendo página 5 já ficava mais fácil, né? Então, resposta, letra qual? D. E contracapa não tem página, beleza, gente? Contracapa é aquela capa de trás do livro. Já viu? Quando você vira o livro, tem a capa, virou o livro contra a capa. 3. Em cada uma das opções a seguir é apresentada uma proposta de reescrita para o seguinte período do texto. Nela, se há regras para o anfitrião, há também normas para a visita. Assinale a opção em que a proposta apresentada preserva o sentido e a correção gramatical. Então, na casa, caso existam regras para o anfitrião, deverá haver normas para a visita. Não é caso existam, porque existem, não é, gente? Esse se que está aí é um se expletivo. Todo mundo está vendo que esse se que está aí é expletivo? Aqui, ó, nela há regras para o anfitrião e há regras também para o quê? A visita. Na frase original, nela, se há regras para o anfitrião, há também normas para a visita. Todo mundo está vendo que esse se não tem valor de caso? Não é condição. Aqui, ó, pensa comigo. Eu estou falando assim, ó, há regras para o anfitrião. E há também te mostrando que é uma adição essas duas frases. Há também regras para quem? Para a visita. Então, é uma adição, né? Há regras para um e também o quê? Para o outro. Então, aqui, ó, nela, caso existam regras, já está errado, porque não tem caso exista. Está falando lá que há regras. E isso está afirmando, não é uma suposição, é uma certeza. Beleza, gente? Isso, se há para o anfitrião, também há para visitas. Nela, o anfitrião tem de seguir as mesmas regras seguidas pela visita. Não quer dizer que são as mesmas, não. Está falando que há regras para os dois, mas não necessariamente as mesmas. Aí o menino já pensou, aí o princípio da isonomia. Não, mas não vai se aplicar aqui, não. Nela existem regras, não só para o anfitrião, mas também para a visita. A adição, ó, não só para o anfitrião, mas também para a visita. É isso. E a letra D, você nem pensou em marcar, porque se houverem regras e haverão normas, eu morrerei. Porque o verbo haver com valor existencial fica sempre na terceira do quê? Singular. Então, a letra D é de Deus me livre, o menino que marcou isso. Houveram regras? Haverão normas? Existe isso, gente? Não. Haver com valor existencial fica sempre como? Na terceira pessoa do singular. Então, a nossa resposta vai ser a letra C. E esse se que está aí é expletivo. Não existe condicional nessa frase. Todo mundo percebeu? 4. Sem prejuízo para o sentido original do texto, a expressão mesmo assim é concessiva, não é? Mas, se mesmo assim tudo lhe for desagradável, poderia ser substituído por até mesmo. Até mesmo é inclusivo, né? Ah, Flávia, eu pensei em malgrado, mas não cabe aí. É concessivo, mas não cabe. Por isso, conclusivo, apesar disso, cabe. Se mesmo assim, se apesar o quê? Disso. Ia ser uma questão mais ou menos igual àquela outra de vocabulário da outra prova. Tem duas concessivas, malgrado e apesar disso. Só que a única que se encaixa na frase é o quê, gente? Apesar disso. Não é a única que se encaixa aqui? Mas, se malgrado,
Não faz sentido, se malgrado tudo lhe for desagradável. Aí estou na 5, de acordo com o último parágrafo do texto, o autor admite que o leitor critique seu livro, desde que o faça de modo gentil e construtivo. É isso, né, gente? Assegura que o livro terá a aprovação do público. Não, pode não ter. Tudo pode ser desagradável. Rejeita a possibilidade de o leitor não gostar do livro. Não, porque ele fala que tudo pode ser desagradável. Determina que o leitor expresse sua opinião caso não goste do livro. Não, fala que pode emitir opinião. Não é pode? Caso o leitor não goste, ele pode emitir, né? Se pode dizer isso de forma educada. Não tem que dizer, né? Então, 5, letra qual? A. Depois, próximo texto, dei uma olhada lá, agora já está lá na página 200 e o quê? 4, com adaptações, e-book, Companhia das Letras, Pato na Água, O Louco de Palestra, não é isso? Vanessa Bárbara, o texto. Porque você viu que olhar a referência pode te ajudar, não pode? O velocista jamaicano Usain Bolt, considerado o homem mais rápido do mundo, declarou certa vez que queria se tornar jogador de futebol do Manchester United. Bolt jogaria de ala e aproveitaria para imprimir velocidade ao jogo, segundo afirmou. Não bastava o cara ser velocista, ainda vai querer ser jogador? Já dá para ser uma coisa só, né? Fez teste? Dá para imaginar o corredor levando 9 segundos e meio para sair da pequena área, sem sombra de impedimento, e chegar saltitante ao gol rival antes que os locutores tenham tempo de informar as horas. Isso me leva a uma boa ideia para os próximos Jogos Olímpicos. No evento de abertura, as delegações desfilariam e confraternizariam. No dia seguinte, haveria um eletrizante sorteio. Neste, descobriríamos que o time de vôlei iria representar o Brasil na canoagem e que a equipe de pentatlo moderno havia sido escalada para jogar handball. Ou seja, ela está meio que ironizando tudo e bagunçando. Os atletas do levantamento de peso adorariam escavar uma coreografia de ginástica rítmica. Encarar, né? Enquanto os meninos do basquete teriam certa dificuldade em driblar um ciclista durante a partida de futebol. Equipes masculinas seriam convocadas para esportes femininos, como nado sincronizado, e seriam obrigados a exibir toda a sua graça e malemolência aos juízes. Estes, aliás, seriam mantidos em seus esportes, bem como os técnicos de cada modalidade, porque, afinal, a gente não está de brincadeira. Claro que a gente está de brincadeira. E manter o juiz não ia fazer nenhum sentido depois de ter trocado o quê? Tudo. Ela está meio que achando irônico também o caso do Bolt, né? Ela está falando que esse cara viajando na maionese. Sem prejuízo para o sentido original e a correção gramatical do texto, o verbo imprimir poderia ser substituído por... Aqui o CESP foi até mais claro. Ele já pediu para você o quê? Substituir. Tá vendo? Então, imprimir aqui, ó, na linha 3, Bolt jogaria de ala e aproveitaria para imprimir velocidade. Imprimir velocidade não seria dar velocidade? Conferir velocidade? Assegurar? Então, desferir, gravar, produzir ou conferir? Conferir. Você ia ficar provavelmente entre duas. Produzir e o quê? Conferir. Mas a melhor no texto seria o quê? Conferir. Dar velocidade, atribuir velocidade. Sempre tem que ficar em dúvida entre duas, porque senão a questão não tem graça, né? Não tem nem lógica. 7. No trecho, dá para imaginar o corredor levando 9 segundos e meio para sair da pequena área sem sombra de impedimento e chegar saltitante ao gol rival antes que os locutores tenham tempo de informar as horas. O autor busca ilustrar uma cena hipotética em que Bolt dribla os adversários nos minutos finais do jogo. Está falando que é minuto final? Não. E alcança o gol do time rival.
alcança sem dificuldades e muito rapidamente o gol do time adversário. É isso, né? Pergunta as horas aos locutores. Morri. Não tem nada a ver, né, gente? Fala que ele está perguntando as horas. Salta obstáculos rapidamente até chegar ao gol do time adversário. Tem isso? Ele que está fazendo corrida de obstáculos? Não. Então, qual que é a resposta? B de bola. Estava fácil, né? Muito tranquilo. 8. No texto, o vocábulo isso remete a velocidade característica de Bolt, que poderia ser bem aproveitada no o quê? Futebol. É isso, gente. Volta lá na linha 8 que você vai ter uma noção mais concreta. Volta lá. Isso me leva a uma boa ideia. Isso o quê? A imaginação, né? O fato de o Bolt, que era um atleta velocista, pensar em jogar o quê? Futebol, e a ideia que ela teve de imaginar o Bolt correndo, levando 9 segundos e meio, não é isso? Então, isso é o parágrafo anterior todo, né? Não é, gente? Então, velocidade característica de Bolt, que poderia ser mais bem aproveitada no futebol? Não, né? Vontade de trocar de esporte manifestada por diversos atletas? Não, ela só mostrou um. Não foi, gente? O resto é da cabeça dela. Cena hipotética imaginada, na qual Bolt atua como jogador de futebol. É isso. Intenção de Bolt de deixar as pistas de atletismo para se dedicar ao futebol. Não falou que ele ia deixar, não, né, gente? Falou só que ele o quê? Queria se tornar jogador. Né? Não falou que ele ia deixar um, não. Então, qual que é a resposta da 8? C. 9. No texto, o pronome este, na contração neste, refere-se a. Então, o que é o neste lá na linha 10? Volta lá. No dia seguinte, haveria um eletrizante sorteio. Neste que está imediatamente antes. No eletrizante, o quê? Sorteio. Então, no eletrizante sorteio. 10. No texto, cria-se um efeito de humor por meio do uso da ironia, recurso que consiste em afirmar algo oposto à ideia que se quer de fato transmitir, como se observa quando a autora afirma que levantadores de peso adorariam encarar uma coreografia de ginástica rítmica. Eles adorariam? Provavelmente sim ou não? Não. Aqui provavelmente tem uma ironia, né? Equipes masculinas seriam convocadas para esportes o quê? Femininos, como nado sincronizado. Só que aqui não está falando que elas adorariam. Elas poderiam ser convocadas e ficar morrendo de ódio. O problema, a ironia, está em qual palavrinha? Adorariam. Essa questão aqui é mais elaborada, né? Juízes seriam mantidos em seus esportes, bem como os técnicos de cada modalidade. Bolt é considerado o homem mais rápido do mundo. A C e a D você nem pensou, né? Você ficou entre a A e qual outra? A B. Por que a A é que tem ironia? Por causa do adorariam. Levantadores de peso adorariam encarar uma coreografia de ginástica rítmica. É diferente de teriam de encarar. Teriam de encarar não tem ironia, não. Entenderam, gente? Que é o adorariam que dá ironia? Então, aqui, ó, como se observa quando a autora afirma que levantadores de peso adorariam encarar uma coreografia de ginástica, o quê? Rítmica. Eles adorariam ou não adorariam, provavelmente? Não adorariam. Então, ela está sendo irônica. Todo mundo percebe? E na letra B, ela está sendo apenas hipotética. Ela não está sendo irônica. É só uma, o quê? Hipótese. Beleza? Então, na letra B de bola, é uma hipótese apenas. E na letra C, aí na letra A, na verdade, a gente tem o adorariam aí, que nesse caso marca uma ironia. Todo mundo conseguiu entender por que é uma ironia? Beleza mesmo? Sim? Ok, então qual que é a nossa resposta a 10? De amanhã eu vou estudar português o dia todo, né? Então, beleza.
Então, aí, beleza, fazer pelo menos mais umas 4 provas, tá? E tem umas aqui que são pequenas. Quase, tipo assim, fazer quase tudo o resto. Então, só isso tudo.